Oh, aleluia. Te adoramos, ó Pai. Oh, obrigado por essa noite poderosa, Deus, da tua unção, do teu poder, da tua graça, da tua manifestação no nosso meio, Pai. Te damos toda a honra, te damos toda a glória, Pai. Obrigado por uma noite poderosa. Nós consagramos a você esse momento, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Oh, Deus bom. Que coisa boa, irmão, te ver aqui hoje à noite, nesse friozinho. Quem está curtindo o friozinho aí? Amém. Eu já estou quente. Fui botar essa blusa, agora não posso tirar. Vai dar tudo certo. Amém. Amém. Ah, não é você mesmo que está calor, sou eu, então está tudo bem. Oh, glória a Deus. Aumenta um pouquinho mais aí, DJ, meu microfone. Oh, glórias. A Ana saiu, nós aumenta. Ela chega assim abaixo. Mas quem manda lá em casa sou eu. Só que não. Amém? Oh, glória a Deus. E aí, irmãos? Feliz que vocês estão aqui. Estão aí. Quem teve que sacrificar alguma coisa para estar aqui essa noite? Quem veio de Melbourne, então, nós temos que ganhar esse pessoal, irmão. Senão o galardão dele vai ser maior que o nosso. Não é verdade? Mas isso mostra que a nossa noite vai ser poderosa. Amém? Oh, glórias. Tu és fiel, Pai. Podemos orar? No final a gente tira nosso dízimo, nossas ofertas? Pode ser? Aproveitar essa unção maravilhosa. Pai, te consagramos esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito nessas quartas. Obrigado, Senhor, pela tua unção, pelo teu poder que age livremente em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, por uma noite de iluminação. Essa não é mais uma noite comum, essa não é uma noite, ó Pai, fria, essa não é uma noite, ó Pai, seca. Essa é uma noite de chuva, é uma noite de graça, é uma noite de manifestação, ó Pai, da Tua palavra, Deus, que é rica e poderosa para salvar a nossa alma, a nossa vida. Em nome de Jesus, a Tua palavra fala que ela é rica, ó Pai. Enriquecei-vos pela palavra de Deus, ela transmite riqueza para nós, ó Pai. E nessa noite nós vamos receber a semente incorruptível da Tua palavra, Senhor. Eu declaro que nenhum coração aqui, nenhum solo daqui sairá nessa noite sem sementes, ó Pai. Obrigado, Pai. Coloca tua expectativa no Senhor nessa hora, meu querido. Abre a tua voz, levanta tua mão, mesmo sentado. Fala, eu coloco a minha expectativa em você, ó Pai. Você tem algo para mim nessa noite. Você tem algo bom para mim nessa noite. Você tem algo preparado para mim nessa noite. Obrigado, Pai, porque você coloca uma mesa farta na nossa presença, ó Pai. Na presença dos nossos inimigos, para que a gente, ó Pai, usufrua dela. E nessa noite eu declaro que vamos banquetear-nos com a Tua palavra, ó Pai. Nós vamos nos sair daqui alimentados, ó Pai, corroborados no Espírito, cheio da Tua palavra, cheio da Tua vida, ó Pai, cheio do Teu conhecimento que liberta, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Conhecereis o que, meu irmão? E a verdade vai fazer o que com você? Aleluia. Então quem vai sair daqui nessa noite com nível de liberdade maior? É bom demais, amém? Eu não tenho ninguém aqui na frente, então eu vou para frente. Ficar mais perto de você. Aproveitar que eu tomei banho hoje. Oh, glória a Deus. Olha. Agora fiquei pertinho. Cadê os meninos? Solta nenhuma bufa aí. Vamos lá, então? Quem está animado? Eu preciso... 2 pessoas só, irmãos. Vou ensinar outra coisa, então. Vou ensinar como fazer bolo de cenoura. Com essa expectativa aí. Apesar que tem mulher que erra bolo de cenoura, né? Deixa pra lá. Não vou falar, não, vou ter que dormir lá com o bingo. Amém? Irmãos, semana passada foi poderoso, não foi? Quem estava aí semana passada? Foi poderoso. E nós chegamos nos finalmente do capítulo 2. Oh, graças a Deus. Amém? Um dia nós vamos entrar, ainda nós vamos terminar, amém? Deus quiser antes do ano. Só que não. Eu queria voltar com vocês. Eu posso já correr direto. Se você estiver comigo, já cai direto. Você está comigo? Já terminou de conferir todas as mensagens do celular? Já conferiu de checar todas as notificações? Já conferiu? Amém? Tudo que está acontecendo? Para nós ficar juntinho? Amém ou amém? Você veio, fala para o seu vizinho. Você veio, fica aqui. Ô, revelação poderosa. Amém? Se tu veio, fica aqui. Amém?
Ô, glória a Deus. Então vamos lá. Vamos aqui. Começa para mim aí, DJ. Qual que é o DJ hoje? É o Bruno. Amém. Efésios capítulo 2. Atrapalha não, hein, cara? Amém. Efésios capítulo 2. Vamos começar lendo no versículo 15. E depois eu vou parar e nós já vamos cair já dentro do molho. Do caldo. Ele acabou com o sistema da lei. Meu Deus, isso é poderoso, hein? Para nós não significa muito, porque nós não vivemos no tempo da lei, nem temos noção como é que era. Essa é a verdade. Mas é maravilhoso isso. Com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Qual grupo, pastor? Judeu e gentil. O que Deus fez? Acabou com todas essas leis. O que ele fez? Pegou e criou um novo. Fala um novo. Uma nova humanidade. Fala, eu sou nova criatura. Não é bom demais isso, irmão? Ele acabou. Deus acabou com isso, amém? Fala, o que acabou, acabou. Amém? Eu sei que você pode ir, você pode voltar, você pode estudar. Eu mesmo gosto muito de ver o tabernáculo. Acho que a Beth tinha a Beth tá aí. A Beth tinha um tabernáculo, representação. Eu acho muito legal. O tabernáculo, o templo de Salomão. Mas tudo isso aí acabou. Amém? Pastor, nós não podemos ter poder. Nós também temos que entender que nós estamos na nova aliança. Uma aliança com superiores promessas. Amém, irmãos? Então, quero que você entenda que isso aí acabou. Quando alguém ficar falando, ei, temos que ir para Jerusalém para nos batizar lá daquela água. Pode ir. Não é pecado. Mas quem não pode? Amém? Amém ou amém? Ah, terrinha lá. Faz o que você quiser com a terra. É a mesma terra, não vai mudar nada. Nada é melhor do que estar em Cristo Jesus. E tudo que é em Cristo Jesus é pela fé. Antigamente tudo era por fora. A voz era por fora. Né? Deus descia, Deus enviava um anjo, Deus tinha que aparecer, porque eles eram mortos espiritualmente. Lembra que hoje nós estamos numa aliança que nós somos vivos. É tudo por dentro. Amém ou amém? Então, não tem nenhum problema você achar legal, achar interessante, gostar até dessas coisas. O problema está quando a gente dá valor demais a essas coisas e não sabe o que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo? Você está em Cristo Jesus, meu irmão, e não tem lugar melhor para citar. Amém? Lembra que eu te disse semana passada, Deus não vai voltar para resgatar os judeus, Deus vai voltar para resgatar a igreja. Fala, sou Joe. Então ele fez o quê? Acabou, vamos lá, pode deixar. Acabou promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Amém? Então, dos dois, nós lemos também em Gálatas que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais gentil. Todos somos família de Deus. Então, o ser família de Deus está acima dessas coisas. Ah, eu quero ir lá, pastor, conhecer o judaísmo, conhecer o alfabeto. Pode conhecer. Mas eu posso ter uma vida em Deus sem conhecer nada disso, porque isso não é essencial. Ah, todo mundo tem que ir lá igual para Meca. Não. Isso é religião doida deles. Você não tem que ir lá para Jerusalém. Eu quero ir para conhecer, amém? Ver onde Jesus andou, né? Ninguém sabe muito bem ao certo. Cada guia vai te falar que é um lugar. Mas nós vamos tudo ali, amém? Mas nada disso vai mudar. O que é a plenitude? É Jesus Cristo. Amém? A plenitude, a gente fala, eu tenho tudo. Amém? Você tem tudo. Então eu não quero que a gente fique... O que eu quero tirar essa religiosidade, esse tradicionalismo que trata essas coisas, dando mais valor a isso do que a vida que nós temos com Deus hoje. 16. Assim ele o reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Amém? 17. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como ao que estavam perto. Quem estava perto? Judeu. Amém? A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, João diz isso. Mas os seus não o aceitaram, mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. É algo interessante, não sei se você lembra daquela vez que a mulher samaritana chegou para Jesus, e ele falou, estou precisando disso, tal, querendo. E ela falou assim, Jesus chamou ela de cachorrinho.
né? Falou assim, os cachorrinhos não sentam na mesa. Quem senta na mesa é somente os judeus. Mas ela falou o quê? Os cachorrinhos comem da migalha que cai. Jesus virou para ela e falou o quê? Então, já que você realmente quer, seja feito conforme a sua fé. Amém? Ah, pastor, por que Jesus foi grosso? Se chegar no céu, você pergunta para ele. Amém? O que eu sei foi que a atitude de Jesus fez ela provar e realmente falar a fé dela. A aprovação vem para ver o que você está crendo, irmão. O próprio Jesus falou para ela, falou assim, ó, aqui o banquete é só para quem é da família. Os cachorrinhos comem da migalha. Ela falou assim, é isso mesmo que eu quero. Então dá, me dá uma migalha. Né? Ainda que a tradição, ainda que não seria permitido fazer algo como isso, um rabi orar para alguém que é fora do judaizante, judeu, judaísmo, hebreu, israelitas, amém? Ela, com a fé dela, falou assim, mas é isso mesmo, eu quero comer, eu estou aqui. Jesus virou para ela e falou, então faz o seguinte, seja feito conforme a tua fé. E ela recebeu, amém? Mas isso prova nitidamente a diferença do judeu e do samaritano. A outra mulher também, por que mulher, pastor? Vai saber, mulher fala mais. Amém? Chegou lá, Jesus chegou lá e pediu, tira um pouco de água para mim. Ela falou, por que você pede para mim, sabendo que eu sou samaritana? Porque havia uma diferença, né? O samaritano ali que entra em contato com Jesus era os samaritanos que criam no judaísmo, mas eles não eram judeus de sangue. Por isso, tanto é que ela fala, essa mulher do poço vai falar para Jesus, fala, vocês, judeus, adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui. Aonde que vai ser o lugar? E Jesus responde para ela, que não é judia, está chegando a hora, e na verdade já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aonde que vai ser? Qual lugar? Então fala, em espírito. Amém? É interessante que ele fala adorarão ao Pai, porque tem que ser filho. Com certeza ela não entendeu isso que ele falou. Tenho toda a certeza absoluta. Mas é para nós hoje. A adoração hoje não é nenhum lugar, a adoração é por dentro e nós adoramos ao Pai. É um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Por isso que Paulo fala que Deus nos deu um espírito que clama o quê? Abba, Pai. Porque você é filho. Então ser filho é melhor que ser judeu, é melhor que ser grego, é melhor que ser brasileiro, é melhor que ser americano, é melhor que ser tudo. Amém? Estou só fazendo a revisão. Nos trouxe boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. 18. Agora, por causa... Rapidinho. Pastor, e o judeu que aceita Jesus? Ele pode fazer tudo, ele pode continuar fazendo tudo, que não faz mais parte da parte sacrificial. Ele pode continuar fazendo tudo a respeito da cultura, mas ele não precisa fazer mais nada na parte que cabe de sacrifícios, na parte de rituais que foram feitos por Jesus. Por isso que a gente chama de judeu messiânico. Ele não vai fazer muita coisa que o outro faz. O judeu messiânico não vai lá no muro orar. Porque você sabe que eles estão orando lá no muro? Estão pedindo o Messias. O messiânico já crê que o Messias é Jesus. Então como é que faz, pastor? Então quer dizer que ele chega então, porque na verdade é um conflito, é difícil para eles. Na verdade ele continua sendo judeu, vai continuar trazendo as suas tradições, seu Hanukkah, suas coisas que ele comemora. Mas a parte que for de rituais, de sacrifícios, de ordenanças, ela foi abolida por Cristo Jesus. Você fazer um sacrifício pelo seu pecado é falar que o sacrifício de Jesus foi em vão. Amém? Agora, comemoração das festas, festa do tabernáculo, festa do Pentecoste, festa dos pães asmos, das tendas, né? Tabernáculo. Esqueci, antes eu sabia. Eu sei, está guardado em algum lugar. Amém? Isso pode. Porque tudo voltar. A Páscoa, né? Esses dias o Silas me mandou um vídeo que ele estava dirigindo num bairro e em toda a casa na frente tinha uma tenda. Alguém viu isso já? Isso aí não? Porque os judeus estavam comemorando a festa dos tabernáculos. Então eles botam uma tenda na frente da casa, uma tenda bem ajeitada, né? E algum ritual eles devem fazer lá dentro, alguma refeição,
Não sei, acho que à noite eles não devem passar, não. Mas isso é o quê? Para lembrar que os antepassados deles eram nômades, viviam de tenda em tenda, seguindo a direção do Senhor. Amém? Do Senhor quem? Jesus não, Senhor Deus. E a direção do Senhor Deus é mandar o Filho dele. Então eles têm que crer no Filho, eles não vão ser salvos. Pastor, tem uma salvação para o judeu? Não, não tem. A salvação há somente em Jesus. Por que você fala isso? Porque Jesus disse, eu sou o único caminho. A verdade é a vida. Ele falou, a porta é estreita, porque a porta é só uma. Amém? Então é que a pessoa fica muito romantizado e acaba se perdendo nas emoções. Amém ou não amém? Então ele pode seguir, continuar a sua tradição, mas é uma linha tão difícil que deu até bronca. Se você ler Gálatas, que livro que é esse, pastor? Não é Gálatas, eu engasguei. Se você ler Gálatas, você vai ver que Paulo chegou lá na Galácia e Pedrão estava lá. Ali a gente teve muito problema. Eu não vou falar que eu vou ensinar porque não vai dar tempo. Mas a gente pode ensinar Gálatas um dia, é muito bom. Porque Gálatas ali é justamente essa briga entre os judeus e o cristão. A nova vida e a velha vida. E é tão, porque assim, é tão fácil você que está começando, você que está vivendo essas ordenanças, você voltar a viver debaixo de jugo. Né? Tanto é que Paulo chegou, pegou Pedro lá, e Paulo já conhecia Pedro, sabia que Pedro, quando estava com os gentios, quando estava com a gente, se comportava como a gente, comia carne de porco, fazia tudo, deixava o cabelo crescer, ficava com a barba, né? Mas na hora que ele chegava perto dos judeus, ele se comportava como judeu. E possivelmente estava fazendo alguma coisa para ser repreendido. Se ele estava falando mal, não sei o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo algo que os judeus fazem que não é para fazer. E Paulo chega e faz o quê? Repreendeu ele na frente de todos. Fala, você está fazendo um negócio desse? Você não estava falando que Deus é para todos os gentios, agora você está aqui de novo? E está escrito em Gálatas. Depois você lê. Porque é justamente isso. Porque Paulo, irmãos, ele sabia, ele entendia isso. Paulo, ele era o quê? Fariseu dos fariseus, ele era o top. Amém? Só que Deus resgatou ele e chamou ele para pregar para os gentios. Fala, somos nós. Amém ou amém? Então a gente precisa entender. Pastor, sou judeu, vim para Cristo, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer, você pode, não é que você tem que fazer, você tem que seguir a Bíblia. É salvação pela fé, amém? Você entra nas epístolas igual a gente, porque você é a igreja. Nada é maior do que igreja. Ser judeu não é ser maior que igreja. Amém? Agora, a sua tradição, os seus rituais, tudo aquilo que for de parte cultural, que não tiver sacrifício, não envolver rituais de purificação, isso aí você tem que deixar de fazer. Porque Jesus fez por nós. E ele aboliu, ele acabou o sistema de ordenança e de lei. Amém ou amém? Ô, glória a Deus. Isso é uma das coisas que eu, particularmente, Diego, estou falando do Diego, da cabeça do Diego. Essa é uma das coisas que eu, do Diego que estou falando, que eu creio que por isso que Deus permitiu que não há templo, que não existe o templo. Porque eles não têm tempo para fazer sacrifício. Os judeus que fazem sacrifício fazem escondido. Porque se o templo tivesse lá, até hoje eles iriam estar fazendo sacrifício. Porque eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram no sentido de que não reconhecem que Jesus foi o Messias. Então por isso que eu acho que Deus permitiu a destruição do templo para que hoje eles não estivessem fazendo sacrifício. Que sem templo não tem como fazer sacrifício. Mas com certeza tem judeu por aí, nas escondidas, fazendo sacrifício. Se Jó estava com medo, desesperado, fazendo, quanto mais quem está vivo. No dia de hoje, com tanta coisa para ter medo. Fala, é loucura. Amém? Mas vamos avançar, deixa eles quietos lá, tá tudo bem, amém? Fala, nós somos igreja. Eu já fui, irmão, em igreja messiânica. É legal você ir, você conhecer, toca o chofar, e não sei o que lá, e dança, e pandeiro. Pandeiro, eles chamam de tamborim, né? É um pandeirão lá. Né? É interessante, é legal. Mas nada daquilo tem que ser feito para você ir para o céu. É fé em Cristo Jesus. Amém, amém? Por que o pessoal gosta disso, pastor? Porque foi Deus que deu, Deus que ensinou. Né? Então tem um quezinho legal, porque Deus que passou, faz isso, faz daquele jeito. Então, amém? Mas nós viemos aí, nós viemos do mundão. E somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O tipo de vida que Deus requer de nós hoje, irmãos, é um estilo muito mais alto do que a lei.
às vezes a gente tem a intenção, às vezes parece que não tem mais lei, que a gente pode estar livre. Não é isso que dá? Às vezes parece, pastor, não tem mais lei, né? Graças a Deus. Não, o que a gente fala que nós somos libertos da lei é porque não há mais a condenação da lei. Porque se você cobiçar, adulterar, você tinha que morrer. Quem já conhece, já ouviu falar de alguém que adulterou e não morreu? Está morrendo espiritualmente, com certeza. Alguns já morreram, mas não morreu fisicamente. Né? Mas, então essa condenação, isso não existe mais. Mas na verdade, irmãos, o que a graça disponibiliza para nós é um padrão de vida muito mais alto do que a lei. Vamos lá comigo, que você vai ver. Romanos capítulo 8. Fala, pastor, tem que terminar o capítulo 2 hoje. Mas é que eu sei que vocês estão interessados. Vocês estão interessados. Romanos capítulo 8 diz assim. Vamos botar no NVT? Versículo 1. Vamos ver o que vai dar. Se sair, nós volta aqui. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Isso é bom. Não há condenação mais. Amém? Se acontecer pecado, João fala o quê? Filhinhos, não pequeis. Se pecar, tem advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação. Ele foi o preço pago pelos pecados, não somente seu, mas do mundo todo. Por isso que já não há condenação. Amém, amém? Portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nada a ver quando alguém chega e fala para você, Bira, o que você está fazendo está errado. Você vira e fala assim, para de condenação, pastor. Quem já ouviu falar isso? Zero knowledge. Amém? Próximo, versículo 2. Pois em Cristo, volta de novo no versículo 1, você precisa entender algo. Para os que estão aonde? Versículo 2, presta atenção. Pois aonde? A lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Fala, fui liberto. Não há condenação e eu fui liberto do pecado. Versículo 3. Para que tudo isso? Bom, ele vai explicar sobre o corpo de Jesus que fez isso, depois do 4 e 5 ele vai falar. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos o quê? Esquecer? Deixar de fazer? Não. Para que quem segue o Espírito, para que nós possamos cumprir as justas exigências da lei. Não é interessante? Porque antes, por quê, pastor? Porque a lei veio ela serviu de aio. Que desgrama que é essa aio? Aio serviu de guia. O que a lei veio? A lei veio para você fazer só isso aqui, ó. Não fará isso. E você fala, rapaz, eu faço isso demais. Não fará isso. Não tem como, eu não consigo. Então você via que na lei, ali era a vontade de Deus, e você então voltava para si mesmo, fazia uma introspecção e falava, eu não consigo viver isso. De certo, preciso de quem? Preciso de um Salvador. Uau! Por isso que a Bíblia fala que, cumprindo o tempo, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. A humanidade precisava entender o que Jesus ia fazer. O judeu precisava entender, porque seria dele que ia nascer o evangelho, para então que passasse para a gente. E mesmo assim, poucas pessoas acreditaram nele. Mesmo assim, os fariseus, os mestres dali, não acreditaram nele. Ele teve que trabalhar com o pessoal mais inferior. Amém? Não é interessante isso? Porque a lei serviu de aio, porque ela serviu de guia para você falar assim, ó, é essa a vida que Deus quer para você. Não mata, não adultera, não mente, não faz falso testemunho. Mas as pessoas ao tentar seguir, falam assim, eu não consigo. Não consigo. Alguém conseguiu? A gente não consegue. Então Deus vem, estabelece o sistema de sacrifício sacrificial para pagar os pecados seus. Ó, você tem que fazer, essa é a lei. Se você não faz, alguém tem que morrer. Você vai morrer? Não, então mata o bicho. Ele vai morrer no seu lugar.
E o sangue dele, que é o derramamento de vida, é a prova que o seu pecado vai ser perdoado. Por isso você fez o quê? Ah, desobedeci, fiz isso, tal. Uma rolinha, matei, não sei o que lá, um cordeiro, não sei o que lá. Do tamanho do pecado, tinha que ser o tamanho do sacrifício. Onde está escrito isso, pastor? Lê. Duvido que você vai conseguir terminar o livro. Levíticos. É um atrás do outro. O livro pesado. Chato. Mas por que é interessante? Para a gente aprender isso. Não tem a condenação? Não tem? O que você fez? Adulterou. Então, tantos anos de prisão. Não é isso? Adulterou não, né? Roubou, né? Adulterar no mundo aí, né? Deixa eu ver lá. Fez isso, fez aquilo, tal. Quantos anos? Murder, matou, assassinou, tal. Esse é o escrito de dívida. E a Bíblia fala que o escrito de dívida, que era contra nós, por causa das suas exigências, foi cancelado em Cristo Jesus. Amém? Por isso que quando João Batista viu, João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele viu Jesus, ele falou que eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. A gente não entende quando lê a primeira vez. Canta e não entende. Mas o judeu, na hora que eu vi isso, fala, isso é loucura. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro representa o sacrifício que era feito anualmente pelo pecado do povo. Pecado de todo mundo. E quando aquele cordeiro era imolado, o sangue derramado, então havia remissão de pecado, porque alguém morreu pelo pecado do povo. Então João Batista vira e fala para um ser humano, agora, ele aí é o Cordeiro de Deus. E o sacrifício dele não vai tirar o pecado só por um ano, vai tirar o pecado todo do mundo. Por isso que não tem como o judeu voltar a fazer sacrifício. É negar o sangue de Cristo. Mas por que ele falou de cordeiro? Porque o cordeiro está lá em Levítico. Eles pegavam 2 cordeiros. Um eles matavam e purificavam os utensílios, todos que usavam. E o outro eles pegavam o cordeirinho lá, bonitinho, perfeito. O sacerdote levantava a sua mão e começava a pronunciar todas as leis, todos os pecados da lei que o povo tinha cometido naquele ano. E ele transferia o pecado do povo sobre aquele cordeiro. Adultério. Fala, ajuda eu a falar pecado aí. Morte, roubo, mentira. A morte é consequência. Mentira, o que mais? Falso testemunho. Ainda bem que nós estamos mal de pecado, né? Isso é uma coisa boa. Glória, ninguém sabe falar nada. Oh, aleluia! Amém? Glória a Deus. Quer ver? O fruto do Espírito está na língua. Fala o fruto do Espírito. Paz, amor. Pronto. Já, oh, aleluia. Pronto, já fingi que escutei tudo. Oh, glória, bom demais. Então ele transmitia ali o pecado do povo sobre aquele cordeirinho. E ele pegava aquele cordeiro, pegava um terceiro, não era o sumo sacerdote, era um terceiro, representando Satanás. E ele levava esse cordeiro no deserto e deixava ele lá sozinho para ele ser comido pelas bestas. Quem que é besta? Não sei, algum bicho. Né? Do jeito que foi Jesus. Ele foi aonde? Para o inferno. Amém? Então, quando João fala, esse aí, o cordeiro, por isso que prenderam João, por isso que ele morreu decapitado, é a loucura. Ele estava falando a verdade, mas a verdade era para nós, porque o povo daquele tipo, daquela época, a cabeça daquela época, eles nunca entenderam isso. Você fala, nem se Jesus, nem se Deus descesse e falasse, eles iam acreditar. Porque eu pensava assim, mas por que Deus não viu Jesus antes? Por que ele esperou tanto ano assim, tanta gente morrer? Mas eu li, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Deus sabe melhor do que eu, na minha ignorância, o melhor tempo. Amém? Mas o papel da lei era esse, apontar, você não pode fazer isso, você não consegue. Vamos voltar agora então. O que acontece então? Tem água aqui, DJ. Obrigado. Camisa bonita, hein? É do Verbo Shop. É, show de bola. Tem tamanho para macho lá, XXL. E o que acontece, o Vicênio, que eu estou no XL já. Né? Então o que acontece, irmãos? Volta lá o último versículo que nós paramos em Romanos.
Pastor, não estamos em Efésios? Estamos, se Deus quiser, amém? Mas quem está aprendendo algo? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam... Não, volta um. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim quem? Por isso que a Bíblia fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque no Espírito a gente tem essa capacidade. Ele fala assim, mas sim o Espírito, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Não é lindo isso, irmão? Jesus falou isso. Como é que Jesus falou, pastor? Falou, ó, a lei não fala assim, se você adulterar, né? Eu falo o seguinte para você. Se você olhar com má intenção, tu já pecou. O doido. Não é isso não? Porque a lei julgava coisas de fora. A lei julgava obras. A graça julga intenções. Fala, pastor, o que é mais pesado? Quem muito dá, muito será requerido. Amém? Então, enquanto você não fizesse, não tinha obra, não tinha julgamento. A graça não, é na intenção. Na lei fala para dar o dízimo. Não nasceu na lei, mas a lei fala para dar o dízimo. Jesus também fala para dar o dízimo. Só que Jesus viu eles dando o dízimo e falou, essa deu mais, você não deu nada porque você deu o que sobrou. Na cabeça dele, falou, Jesus está viajando esse cara. Estou cumprindo a lei, estou bem. Falou, não estou falando da lei. Estou falando de algo maior, uma vida no Espírito. Amém? Então nunca ache que a graça é para a gente pecar. Pode ser o cara mais lindo te falando, mas é isso aqui que está falando. Isso aqui não, isso aqui. Purinho. Que a graça é sempre para nos elevar. A vida do Espírito. A não viver mais na carne. Amar. O que tem no Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade. Esqueci. Mais um. E o domínio próprio, né? Contra essas coisas, o Espírito está muito acima. Mas se andar na carne, andar para a morte, caminha para a morte. Amém ou não amém? Então fala para o teu vizinho, anda no Espírito. Entendeu Romanos capítulo 8, irmão? É para a gente cumprir sim. Tanto é que depois Paulo vai falar em Gálatas, ele fala o quê? Que o cumprimento da lei está em andar em amor. Se a gente anda em amor, a gente cumpre a lei. Não é não? Quem anda em amor, não fala mal, não mente, não adultera, não faz... Então a lei que nós temos hoje é a lei do amor. Jesus falou, um novo mandamento vos dou. A pessoa fala, graças a Deus, acabou todos os mandamentos. Amai uns aos outros como eu te amei. Qual que era o da lei? Ama ao Deus de todo o seu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então se você não se ama, você pode, se você se odeia, você pode odiar o outro. Você não tem esse amor para dar. A lei não exigia isso. Qual que é a lei que Deus exige? Você vai amar o outro do jeito que eu te amei. Porque foi esse amor que eu te dei. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então nunca acha que nós estamos na graça é para pecar. Não, nós estamos na graça para levantar voo, meu irmão. Viver sem pecar. Perdoar. Cumprir a lei. Sobrou o troco, devolve. Amém? Sobrou alguma coisa, não é sua? Dá. Né? Eu ia falar, compra coisa já pensando em pausar e devolver, mas não vou falar. Deixa pra lá. Aleluia! Só para acordar os irmãos aí. Fala, é poderoso. Amém? Mano, Jesus ajuda eu aqui. Se eu terminar Efésios, pai. Eu vou dar esse exemplo para você, vai ser suficiente. Eu adoro esse exemplo. O que é
a graça é o seguinte, porque a Bíblia fala assim, se obedecer à sua carne, vai caminhar para a morte. O próximo versículo é 6, pode pôr aí, DJ, por gentileza? Ele vai falar assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, o que é isso? Fala carne. Pensam em coisas da natureza humana. Mas, o que são controlados pelo Espírito, fala, deixa o Espírito controlar. Oh, glória a Deus, isso é bom, amém? Mas, o que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Não gostei muito não, mas tudo bem. 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. A mente humana perdoa? Não. A mente humana, quando é roubado, o que ela quer fazer? Quer descontar. É ou não é? Levou, deu, não é isso, irmão? Né? Essa é a mente humana. Por isso que é normal a gente ver nas nossas crianças, quando está com 2, 3, 4 anos, você vai ver. Eles não têm filtro, porque aquilo que vem na mente, aquilo que é natural, eles já fazem. Né? Grita, bateu, bate, morder, bate, chutou, chutou. Não é isso? A Joana, então, já estamos orando para ela ser salva. Amém? Ora todo dia, que uma hora vai. Amém? Repete aí, filho. O Dieguinho já foi. Já dá para você ver o fruto do Espírito na vida dele. Amém? E o que acontece? Porque a mente humana, ela é humana. E a nossa natureza humana vem da onde? Vem ainda do corpo de Adão. Não é uma natureza renovada. Mas o nosso espírito, a vida. Deus mora no nosso espírito. Então o que acontece? Se a gente deixa o nosso espírito controlar a nossa natureza humana, ainda que você não está falando que você não vai deixar de sentir essas coisas. Que é normal. Mas você vai ser controlado pelo espírito, não pela carne. E isso é o domínio próprio. É você saber que você quer fazer isso, que você deseja. Talvez na família que você cresceu que você deveria. Mas porque você é crescido espiritualmente na consciência de Deus e você é uma pessoa espiritual e não mais carnal, você faz o quê? Sou controlado. E isso não é algo que você ativa, é algo que você é. Você não pode ativar isso. Você nunca sabe quando alguém vai brigar com você. Quando seu marido, sua esposa está, né, daquele jeito. Ou quando alguém trabalha, quando alguém da igreja, você nunca sabe. Então, qual que é a solução? Você viver no Espírito. Porque não importa o que venha, você está controlado. Amém ou amém? Isso é quando, pastor? Até o seu corpo ser glorificado. Então, meu filho, vai-te embora. Amém? Viver pela fé, viver... Esse é um sacrifício do cristão. Amém? Por isso que todo mundo pode estar carnal um dia, irmãos. E a gente tem que amar. Eu gosto sempre de pensar que o amor, não deu exemplo ainda, né? Vou dar ainda. Eu gosto sempre de pensar que o amor é o acostamento. Para que serve o acostamento na rodovia? Serve para a gente andar nele? Serve para você ultrapassar? Pelo amor de Deus. Não. Mas se o seu carro quebrar, ele vai parar onde? Eu gosto sempre de dizer assim, o cristão sem amor é um cristão sem acostamento. Se fez alguma coisa para ele, que chateou, magoou, acabou o relacionamento. Acabou. Acabou essa via de mão nuda que é o relacionamento. Acabou. Por quê? Não temos lugar para parar e consertar. Sem amor. Então, quando você para no meio do caminho, o que acontece? Acaba o fluir, acaba o trânsito. Isso é uma pessoa sem amor. Amém ou amém? Então eu gosto sempre de pensar. Não está falando de ninguém aqui, irmão. Estou só explicando para você. O amor de Deus é isso. Né? O que Jesus fala? O que a lei fala? Bateu, o que você faz? Bate nele também. E Jesus faz o quê? Você está de brincadeira comigo, Jesus? Como é que eu vou dar? Só se eu for dar outra face, que ele vir, eu arranco o braço dele. Está falando para a gente ser idiota? Não. Está falando que a gente não tem que revidar mais. Está falando que a gente tem o poder até de dar outra face. Misericórdia. É muito profundo isso, irmão. Eles entenderam o que Jesus falou, entenderam nada. Nada, zero. Crente hoje, cheio do Espírito Santo, não entende. Mas imagina o pessoal lá morto espiritual. É escrito para nós, para você. Amém? Então, do amor que ele nos deu, é esse tipo de amor que a gente tem que andar. Onde é que está esse amor? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13.
Quem viu a live que eu falei sobre amor? Ó, bastante gente, hein? Quem gostou daquela versão? Não é fantástica? Não foi top aquela versão? Eu li no livro do Mark Hanks. Ele mandou para mim. Não porque eu sou especial, porque ele manda para todo mundo mesmo. Que está lá no site dele. São, acho que... Bom, não sei te falar, mas são várias versões só do 1 Coríntios 13. Várias versões bíblicas, tudo em inglês. E essa eu achei sensacional. Eu não vou falar que você já viu. Se você não viu, vai ver a live. Foi uma das lives que está no Instagram. Foi top, não foi? Inclusive a de ontem foi poderosa também, do Espírito Santo. Hein? Batismo no Espírito Santo. Depois tu escuta. Deixa eu dar o último exemplo para a gente seguir. Continuar em Efésios. A igreja fala, glória a Deus. Essa vida no Espírito é vida na carne. Eu gosto sempre de pensar de um avião. Quando eu li esse exemplo, já faz mais de 10 anos. Pegou comigo. O que é um avião? O que segura um avião de dezenas de toneladas, aquele 747, aquele o maior do mundo, aquele que ele abre a frente, assim, entra os contêineres pela boca dele. Depois você vê, coisa maravilhosa. O que segura esse avião pesado no chão? A gravidade. Porque a lei da gravidade está aí, sim ou não? Quer você queira ou não, é algo que está em operação. Mas o que faz um avião daquele porte, com 4 turbinas de 2... Acho que... Não lembro o valor. É absurdo. 2 milhões de dólares só a turbina. Uma turbina. Ele tem 4. Com certeza marca esse lugar pequeno aqui. Né? Muito grande. O que faz aquele avião daquele tamanho, todo aquele peso no chão, levantar voo? A lei da aerodinâmica. Física. Então você imagina aquele avião. Começa a se aquecer, né? Um barulho ensurdecedor. Depois você vê. E o que acontece? Ele começa a pegar velocidade. Ele começa a vir. Uma hora ele gera tanta potência, ele gera tanta força, que independente do peso dele, a potência e a força dele, o impulso que ele gera na física, ele é maior do que o peso da gravidade. Então ele quebra a lei da gravidade e um bicho daquele tamanho, com a roda maior que só a roda maior que isso aqui, ele sai do chão. Ao ponto do nosso filho ver e falar assim, pai, desse tamanho, parece um passarinho. Deixa eu chegar perto que você vai ver que parece um monstro. Por quê? A lei da aerodinâmica, física, força, poder, tudo isso rompe com a lei da gravidade. Assim é a vida do cristão. O cristão não tem um corpo renovado. Por isso você tem que cuidar do corpo direito. Amém? O nosso corpo será salvo, ele será glorificado. Nós experimentamos poderes do mundo vindouro. O que é isso, pastor? Uma hora eu explico. Mas é cura. Nós experimentamos cura. A unção de Deus se manifesta e cura o nosso corpo. Mas ainda assim é uma cura temporária, porque se fosse uma cura realmente definitiva, você nunca mais ia morrer. Entende o que eu digo? Não. Porque um dia você vai morrer. Se você fosse realmente glorificado, você nunca mais ia morrer. E esse é igual a Jesus. Cheguei. Oh, glória a Deus. Ele tinha um corpo. Lembra que ele tinha um corpo? Não tinha sangue, mas tinha o corpo. Toca aqui. Enfim. Então o que acontece? A gente tem esse corpo carnal. Eu gosto de dizer carnal no sentido carnal, natural. Mas nós temos o poder do Espírito Santo. Então quando a gente começa a investir o tempo no nosso... em conhecer quem nós somos, em saber aquilo que Deus fez por nós. E nós começamos a desenvolver uma vida no Espírito. Meu irmão, você levanta voo e vive uma vida sem pecar, você vive uma vida longe dos vícios, uma vida longe da tentação, uma vida voando, meu irmão. A gravidade deixou de operar? Não! Mas o poder que opera em nós é muito maior. O poder que nos levanta é muito maior. Por isso que a Bíblia fala que o espírito está preparado e a carne é fraca. E isso é bom. Por isso que a Bíblia fala, andai no espírito e jamais satisfareis os desejos, a concupiscência da carne. Então você não pode falar assim para o seu filho, para de fazer isso. Marido, para de fazer isso. Para de fazer isso, marido. Esposa, para de fazer isso, filho. Não. Gaste tempo. Crie momentos e oportunidade que ele possa crescer espiritualmente. É a mesma coisa você falar para o avião, levanta, ele está desligado. Levanta, avião, vai. Não, ele está desligado.
Ele não tá produzindo força, não tem força. Para vencer a gravidade, para vencer a sua carne, o seu espírito precisa estar mais forte. Pastor, como que eu alimento o meu espírito? Você sabe. Por que você sabe que você sabe? Porque eu sei que você sabe como alimenta a sua carne. Faz o contrário. Fala coisas espirituais aí. Vocês são muito espirituais. Vocês estão aqui quarta-feira à noite. Fala coisas espirituais aí. Orar. Ler a Bíblia. Louvar. Lado direito aqui. Fala alguma coisa aí, lado direito. Andar em amor. Ajudei o Bíblia. Andar em amor. Ler a Bíblia. Ninguém falou vir na igreja, irmão? Vou ficar triste. Vir nas quartas-feiras é mais top ainda. Amém? Vir na igreja. Quer ver outro nível? Se envolver no louvor. Louvar na hora de louvar. Orar na hora de orar. Levantar a mão na hora de levantar a mão. Correr na hora de correr. Dançar na hora de dançar. Ofertar na hora de ofertar. Né? Servir na diaconia. Ajudar nas crianças, então, aí é outro nível de espiritualidade, meu irmão. Aí é outro nível. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, essas coisas, a gente vai alimentar o nosso espírito. Né? Coisas que vão te deixar forte. Porque é difícil. Você... Quer ver uma coisa que eu sei? Não sou muito profeta, igual a minha esposa, não vou te falar o que eu sei. Você já foi carnal um dia. Né? O Pablo disse que não. Também está renovando a mente, muito bom. E você sabe como é ruim, irmão. Não é ruim? Ruim demais. Está sucinta tudo. Você não tem, né? O que vier você fala, fica uma marionete de Satanás. Não é isso, irmão? Se tem notícia ruim, você repete notícia ruim. Se é coisa ruim, você fala ruim. Se é coisa... Que diferença que há entre nós e eles? Nenhuma. Pelo contrário, nós saímos perdendo, porque nós temos a chance de viver uma vida extraordinária, sobrenatural, e não estamos vivendo. A igreja diz amém, glória a Deus. Se regozija, glorifica. Fala, é isso mesmo, pastor. É a vida do Espírito, não é uma vida na carne. Amém? Por isso que a pessoa fala, orou a Bíblia. É bom, orar em linha com a Bíblia. Orou essa semana, leu a Bíblia. Gastou mais tempo na rede social, ou mais tempo na palavra, ou mais tempo escutando a ministração. Isso é chato, é chato. Quem gosta de escutar isso? Ninguém. Né? Porque a maioria das pessoas não estão fazendo esse checklist. Amém? Ah, pastor, mas você está julgando. Não estou julgando ninguém. Uma coisa eu sei. Aquilo que você alimenta, você é mais forte. Né? O cristão não é para viver, irmãos, com a tentação. Já expliquei isso uma vez, vou explicar de novo. O cristão que está em tentação, ele está com um mau proceder. Ele tem uma rotina ruim. Amém? Porque a tentação, ela vem quando a sua rotina está ruim. Se você tiver uma rotina de se alimentar espiritualmente, uma rotina de se manter cheio do Espírito, você não vai ter tentação em nada. Amém? Se você estiver alimentando o seu homem interior, falando como... Paulo diz, fala, ó, já era para você estar comendo alimento sólido, mas vou ter que voltar a ensinar leitinho. Por quê? Porque há divisões no vosso meio, há contenda no vosso meio, há fofoca no vosso meio. Vocês querem saber quem que é maior, quem que é maior que o outro. Paulo fez um raio-x e falou, tudo isso aí significa que não adianta picanha não. Você precisa de leitinho. Você está um bebezinho ainda. Então, se a gente vê esses aspectos da nossa vida, pela palavra, que a palavra é um espelho, ela vai falar para nós o quê? Preciso crescer. Por isso que eu falo, deu nhenhenhé, saiu da igreja? Precisa crescer. Por que você não fala para a pessoa? Porque não adianta falar, ela precisa crescer. Não vai adiantar nada. Entendeu o que eu digo? Se a pessoa já está nesse nível de fazer essas coisas que estão fazendo, ela não está no nível de escutar algo, então vai chorar mais. Quem aqui já fez algo errado? E alguém chegou e falou assim, te disse, né? Deixa eu perguntar, ajudou esse te disse ou não? Ajudou a dar mais raiva. Não é isso? Ajudou a falar, oh meu Deus, né? Fiz, agora vou fazer o pior, vem cá que você vai ver, né? Então não adianta, são níveis. A gente vê, nós vê. Não pode falar mais nós vemos. Nossa, nem parece mais eu. Nós vemos.
Mas o que você vai fazer? Rapaz, vamos orar. Amém? O que você pode fazer? Vou te falar. Agora você vai ser fantástico. Vamos para Gálatas. Cadê Efésios? Deus sabe. Importante é que estamos na palavra. Importante é que nós começamos em Efésios. Efésios. Gálatas capítulo 6. Isso aqui eu acho coisa linda. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas veem algo errado na igreja e vêm falar para o pastor. Eu acho muito bom. Porque a gente precisa... Se o dia que você não falar para mim algo que está acontecendo errado, e você está vendo, você está vendo, você está vendo, e eu não sei, falou, pô, você não está me ajudando. Porque eu quero que você me fale para a gente corrigir. Porque você não está prezando pela igreja, nós estamos prezando por uma instituição. Amém? Nossa igreja, o verbo da vida, nós precisamos saber o que está acontecendo. Amém? Agora, olha a sua parte nisso. Abre aí, Gálatas 6:1. Fala para o teu vizinho, isso é fantástico. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, alguém no meio de vós, ele falou o quê? Fala, irmãos. Está falando da igreja da Galácia. Se alguém for vencido por algum pecado, Paulo é muito espiritual, né? Vocês que são guiados pelo Espírito, a revista atualizada fala, vocês que são espirituais. Quem é espiritual aí? Vocês devem... Quem que deve? Fala, vocês não são espiritual? Fala nós, então. Vocês devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Pastor, você está vendo... Pastor, cadê aquele irmão lá, pastor? Estou vendo os negócios aqui. Pastor, você já falou com ele? Não. Aí, irmão, ajuda nós. Eu ajudo, nós ajudamos, vamos todo mundo ajudar. Obrigado, eu vou mandar uma mensagem. E realmente, quando você fala, realmente eu mando. Se eu não tiver, a maioria deles já tem mandado. Mas vocês que são espirituais, cadê os espirituais agora, cheios do Espírito? Devem, com mansidão, ajudá-la a voltar ao caminho. E presta atenção. Não acho que você é espiritual também, que você vai falando, ih, rapaz, não. E cada um cuide para não ser tentado. Cuide para não ser você. Bota na revista atualizada. Aí ficou muito esclarecido, esclareceu demais. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, liga para o pastor. Tira o print do Instagram e manda para o pastor. Essa... Eu estou tentando, amor, vai dar certo. Não desiste de mim, não. É que eu não tenho como fazer essa piada. Corrigiu. Quem corrige? Quem é espiritual? Fala eu, pelo amor de Deus. Fala eu, nós, amém? Corrigiu. Com o quê? Espírito de brandura. Suave na nave. Sabe aquela verdade bem... né? Sabe aquela agulha, sabe? Né? Mas vai devagarzinho. Não é uma pancada. Corrigir com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Amém? Isso é um corpo, uma comunidade saudável. Porque imagine o pastor, né? Apesar que a gente que está na igreja pequena, realmente eu consigo mandar mensagem para todo mundo e falar com todo mundo. Realmente eu consigo fazer isso. Né? Mas eu sempre falei isso para você. Quem já veio falar isso para mim, eu sempre falei, você já mandou uma mensagem? Quem já sabe que eu já falei isso? Uma pessoa teve coragem de levantar a mão, mas todo mundo que veio falar isso, eu falo, você já mandou uma mensagem também? Você já ligou também? Liga você, vamos fazer. E eu também faço a minha parte. Por quê? Chega num volume grande, irmãos, o pastor não tem como fazer isso. Amém? E você está crescendo, porque se o pastor tiver que fazer isso, o pastor vai viver a semana inteira resolvendo o problema. Não vai ter tempo de fazer outras coisas que o pastor tem que fazer. O pastor tem que fazer tanta coisa, irmãos, você não tem nem noção. Tem pessoa que acha que é só pregar e curtir a vida. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é evangelista, igual o Jânio que está chegando domingo. Isso aí é evangelista, que tem 5 pregação só, maravilhosa, viaja, só reveza 5 pregação, prega 1000 vezes cada pregação, onde que vai tem banquete, todo mundo trata, beleza, essa é a vida. Qual que é o sacrifício dele? Ficar longe da família.
Não vê os filhos crescer. As pessoas olham para as coisas boas de pastor. Né? Salário, casa, escola. Os problemas que nunca acabam, ninguém vê. Porque se acabar o problema, é porque a igreja não está crescendo. É ou não é, irmãos? Mas é assim mesmo, cada um tem o seu. E profeta, nem vou falar de profeta, que profeta é um negócio complicado, amém? Profeta é um povo doido, ora por eles. Então o que acontece, irmãos? É algo que a gente vai desenvolvendo e vai sendo saudável entre nós. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não é indireta, mesmo porque você está aqui. Se fosse, ia ser direta. A fofoca, não sei de nada, estou só falando. A fofoca, por exemplo, você ficar vermelho, já sei que foi você. Por exemplo, a fofoca. Tem como a pessoa fofocar sozinha? Só se for doidinho. Quem lembra do Tonho da Lua lá? Quem lembra? Aquele cara, aquele artista fantástico, né? Fantástico, ele é fantástico. A pessoa não tem como fofocar sozinha. Né? Mas imagine que ela vai fofocar, ela vai fofocar pro Vicente. Coitado, lascou, mesmo na minha diretoria. O que o Vicente vai falar para ele? Irmão, faz isso não. Isso está errado. Deus tem dado tantas coisas para nós crer, para a gente fazer. Ainda que tenha algum problema, vamos estar orando. Não vamos estar falando mal. Não é esse o jeito que a gente faz. Vamos sentar, vamos conversar com o pastor, se for o caso. Vamos trabalhar. Não é dessa forma. O que a pessoa vai ser o quê? Ela foi achada em falta de alguma coisa. Sim ou não? Não é nem falta de caráter. Às vezes falta de, sei lá falta de alguma coisa. Falta de noção. Né? Boa. Falta de alguma noção. O que você fala, irmão? Faz isso não. Mas Deus tem confiado tantas coisas para nós. Isso pode criar um problema tão grande para a sua vida. Isso pode criar um problema tão grande para a igreja que você não vai ser aquele responsável de sair da sua boca isso. Falei com calma, não falei? A pessoa ficou triste? Lógico. Toda correção gera tristeza. Está na Bíblia. Mas ela produz frutos de paz. E o que acontece? Aquela pessoa nunca mais vai fofocar para você. Ela pode procurar alguém para fofocar, mas vou olhar para você. Essa não. E se ela decidir não crescer, sabe o que ela vai fazer? Não, essa é espiritual, essa é da diretoria, essa não pode falar nada. Essa está tudo bonitinha, essa não está vendo os problemas que está acontecendo, não está vendo que todo mundo está fazendo coisa errada. Tão perdido na fofoca, irmão, tão perdido na reclamação, misericórdia. Amém? Então a gente corrige. Eu sei, irmãos, que eu já sentei aí mais do que eu estou aqui. E eu sei, quando a gente sabe que aquela pessoa já está reclamando, está pensando coisas erradas, tem coisas erradas no coração e está indo para um caminho mau e a gente não faz nada. Posso te falar? Se acontecer algo com essa pessoa, a culpa não vai ser do pastor. De quem que é? Todos nós. Não sabia, então você está sabendo. Antes de dormir, Gálatas 6. Ora, tu vai ficar lascado. Porque agora que você começar a ouvir, você vai falar assim, você que é espiritual, corrijo. Não, pastor, eu sou espiritual, estou crescendo, eu não fiz a escola ainda, estou esperando a escola chegar, né? Aí vai virar carnal. Está amarrado, em nome de Jesus. Pensa numa coisa, irmão, fica na palavra. Se você ficar na palavra, Deus está do seu lado. Você está do lado de Deus. Ainda que aconteça coisas, ainda que depois a pessoa fale de você. Eu já contei a história que aconteceu comigo, coisas que pessoas falaram, né? Coisas absurdas no meio do rema, e coisas assim. Que os pastores vinham procurar eu, começar a chorar. Né? Eu falei, rapaz, o que eu posso dizer que eu não fiz? Quem que foi? Não quer falar. Traz a pessoa que falou e não é conversa. Não. Né? Rapaz, a Ana falou assim, Diego, chora não, filho, eu não fiz nada. Estragou meu Big Mac, nós estávamos comendo no McDonald's. Falando essas coisas ainda. Mas, foi o que eu falei. Não vamos justificar. Eu falei, não fiz. E passou o tempo e Deus revelou tudo, né? E foi bom que essas coisas que vêm assim dessa forma te exalta depois. Porque ainda que tenha falado mal de você erroneamente, se a sua atitude for uma atitude carnal, tu perdeu. Né? Vão descobrir, realmente não foi verdade, mas o escândalo que ele fez, saiu da igreja, saiu do rema, saiu de tudo. Se eu tivesse saído, você não ia ter esse gordinho aqui para você pregando hoje. Outro ia fazer. Amém? Outro ia estar aqui.
Então são essas coisas pequenas que a gente tem que... E geralmente a gente faz isso. Quando a gente é amigo, a gente faz isso. Teve gente da igreja que no começo falou, rapaz, eu não vou mais sair com você não. Você fala muito negativo, velho. Né? Reclama muito. Outras pessoas, e eu vou falando mesmo. Porque a gente precisa exercitar isso. Isso é saudável. Você vê a pessoa num caminho que é ruim e não fala nada, e você sabendo que vai dar ruim, isso pra mim é falta de amor. Ah, não tem nada a ver com a vida dele. Não, acho que você tem. Se é seu amigo, caramba. Se não é amigo, tudo bem. Não vai sair por aí igual um doido. Mas se é amigo, se tá junto, se é irmão, irmãos, se é alguém dentre vós, se está na sua casa, se está no seu carro, está no seu ambiente, você vê e não fala nada, é difícil falar? Primeira vez é, segunda é, terceira é. A quarta, quinta também é. Devagarzinho vai começar aliviando. Tem pessoas que você não vai falar já na hora. Você fala, pai, me ajuda a alcançar aquela pessoa, pai, me ajuda. Tem gente que não fala nada, pega uma ministração e manda. Fala, irmão, nada não, ouvi essa ministração, achei muito bom, quando tiver um tempinho, olha aí. Por quê, irmão? É de fofoca que eu estou fofocando? Não, foi só porque eu fui mentiroso, mentiu. Riel uma vez mandou uma ministração para mim, de jejum, né, minha Riel, lembra? Faz uns 2 anos. De jejum, tudo do subirá. De perder o peso, de equilíbrio. Eu falei, bom demais, obrigado, Riel. Me edificou. Por que ela mandou bem? Porque eu sou gordo. Ué? Não, porque ela viu o cuidado. Não foi isso, Kelma? Viu o cuidado, viu um homem que tinha o mesmo perfil que o meu, cresceu e já está chegando na idade, algum momento, alguma coisa precisou acontecer. Falei, rapaz, isso é bom demais. O que eu vi? Falei, é isso mesmo. O Vicente já perdeu, já saiu, jogou um monte de camisa fora. Amém? Isso é cuidado, irmãos, isso é bom demais. Isso é crescimento. Por isso que eu não como mais 3 donuts, só 2. Vamos lá, faz outro minuto para eu terminar o capítulo 2. Quem está aprendendo alguma coisa nessa noite? Muito bom, por mim eu fico até meia-noite, vamos embora. Efésios capítulo 2, vamos lá no versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém? Ambos quem? Judeu, grego, tudo é por causa de um, o caminho é um só Espírito. Amém? É Deus. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Não é lindo isso, irmãos? Eu acho lindo. Vamos lá. Eu estou pegando temas que Paulo falou em Efésios e que ele explicou em outros livros. Por isso que eu vou para outros livros. Você pode ver que eu não saio de Paulo, que é o escritor de Efésios. Amém? Por isso que nós estamos estudando Efésios e nós estamos aprofundando. Por quê? Nós estamos indo vendo o que Paulo falou desse assunto para outras cartas. Porque Paulo foi crescendo na revelação, Paulo foi... o que ele ensinou em outras cartas, ele já ensinou para Efésios. Às vezes ele só dá uma pincelada em algo que ele gastou lá. Lembra que ele gastou lá 3 anos. 2 anos e 8 meses. Lembra que ele gastou quase 3 anos ensinando para eles. Então, com certeza ele ensinou o que está em Gálatas, Colossenses, Romanos, como eu li. Então, em Efésios ele dá uma pincelada. Mas como você não estava lá com Paulo, né? Então, a gente vai lá. Então, por exemplo, aqui fala, vamos ler aqui, 2 Coríntios 5, do 15 ao 20. Ele diz assim, 2 Coríntios 5, 15 ao 20. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Amém? Quem recebe a vida de Deus não vive mais para si, vive para quem? Para Cristo. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. É isso que os judeus fazem hoje. Eles pensam de Cristo do ponto de vista humano. Eles pensam que o Messias vai voltar e vai pegar em poder Jerusalém fisicamente. Então via Jesus e falava assim, esse aí carpinteiro? Não. Esse não é Cristo. Avaliava Jesus do ponto de vista humano. Lembra que Jesus voltou para a cidade dele para pregar em Cafarnaum? O que aconteceu? Jesus aí
Não está aqui entre nós, as irmãs dele, não somos casados aqui com as irmãs dele, conhecemos tudo, não. E Jesus não pôde ali o quê? Operar milagres. Porque reconheceram ele só do ponto de vista humano. Dá para a gente ficar aqui à noite também, viu? Pessoas que a gente tem familiaridade reconhece só do ponto de vista humano. Amém? Tem muito pastor aí que quando sai da sua igreja vai pregar um pipoco. Porque o pessoal tem expectativa. Né? Chega em casa, eles não podemos considerar humano. Não é humano. Amém? Temos que reconhecer sempre a unção. Vocês não, vocês são top. Estou falando a verdade, vocês são top. Demorou um pouco, mas nós chegamos. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Amém? Então essa criação é o quê? Logo, está lendo a mesma coisa. O que ele fala? Somos povo santo e membros da família de Deus. Somos uma nova criação em Deus. Ele diz, a velha vida acabou. Fala para o teu vizinho, acabou. It's gone. Já é Elvis. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Para quem aceitou Jesus, essa palavra aqui, para nós já gostou, imagine uma pessoa que faz uma semana que aceitou Jesus, fala, acabou, aquela vida ela acabou, filho. Já era, nunca mais. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros a Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Aonde? Em Cristo. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. Por quê? E Ele mesmo nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. E o último versículo aí, que ele vai falar por que Deus não considera mais o mundo do pecado, ele fala, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados diante de Deus justos. Fala, lindo demais. Amém? Então essa é a vida que Deus tem para nós, é isso que Deus fez em nós através de Cristo Jesus. Tirou a gente, não temos mais, não importa a nossa procedência, uma vez que aceitamos Jesus, estamos na plenitude, estamos na bênção, somos filhos de Deus, somos declarados justos diante de Deus. A gente fala como se o pecado nunca tivesse existido, porque a gente lembra do pecado, mas é exatamente isso, como o pecado nunca mais tivesse existido, porque Jesus tirou. O diabo não pode te condenar, o diabo não pode condenar mais a nossa vida, porque nós estamos em Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça. Então essa nova vida, irmãos, resumindo o que nós estamos falando em Efésios, uma vida no Espírito, uma vida consciente daquilo que você sabe que é seu, que te pertence, aonde você está, seu posicionamento em Cristo. Amém? E vencendo a carne. Semana passada nós falamos bastante sobre vencer a carne, não foi? Sobre andar no Espírito, vencer a carne. E eu sei que nós estamos crescendo e vamos crescer mais para isso. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre o versículo 20, que fala edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Paulo dá uma pancada lá em Gálatas sobre isso. Uma pancada, que eu vou falar para você. Esse é top. Porque é quando ele fala que se alguém descer do céu, ou se vir outro apóstolo e pregar outro evangelho, seja considerado maldito. Né? Porque estava tendo aquela disputa lá em Gálatas entre lei e o pessoal estava desvirtuando o evangelho. Então nós vamos falar sobre a nossa vida de estar edificados no alicerce dos apóstolos e dos profetas. Amém? E depois nós vamos falar sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus. Né? O evangelho é fundamentado em Cristo Jesus e a Bíblia usa vários versículos que falam que ele é a pedra angular. Em inglês, se você já passou, já viu alguma igreja, alguma música, é cornerstone. Cornerstone é pedra angular. Né? A nossa fé, a nossa vida cristã, ela é baseada somente em Jesus. Amém?
Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, o que significa, o que é que Paulo está dizendo, qual que era as dificuldades do povo de querer, de aceitar Jesus, mas também aceitar os outros deuses, aceitar Jesus e querer voltar na lei, querer, entendeu? A gente precisa desenvolver e ser alicerçado em Jesus. Amém? E é isso que nós vamos fazer. Já vou falar porque eu estou comprometido semana que vem. Nós vamos fazer isso. Amém? Vamos tirar nosso dízimo nessas ofertas? Oh, glória a Deus. Quer aprender alguma coisa, irmão? Pega esse vídeo, manda para alguém. Manda esse vídeo para alguém ser edificado, abençoado. Estamos com um sistema maravilhoso. Como é que está o projeto aí, DJ? Domingo nós não falamos do projeto. Acabou? Não, né? Enquanto não acabar, você não tira da tela, não. Ficou bonito aí, gostei do visu. Aquele que dá semente é o que semeia pão para alimento. Amém, irmãos? Eu estou querendo multiplicação para você. Quarta-feira, quem estava aqui, nós oramos porque libertação emocional e financeira. Amém? Não vai acontecer. Está acontecendo, irmão. Lembra que Jesus falou para a figueira, ninguém mais coma fruto de ti. E foi embora, não aconteceu nada. Quando ele saiu da cidade e voltou, ele falou, como é que ele... Oxe, não foi? A figueira que tu falou realmente secou, mas ela secou de baixo para dentro. Não é porque você não está vendo, é que não está acontecendo. Mantém suas palavras, já está acontecendo. As coisas já estão, os problemas já estão sendo resolvidos da raiz para cima. Que às vezes você está vendo o problema aqui, mas o problema é só o fruto de algo que está acontecendo. Às vezes é uma influência, às vezes é uma porta, às vezes é um diabo, às vezes pode ser tanta coisa. Qual que é a solução? Continuar falando a palavra. Deixa para domingo então, Bruno. Está tudo bem. Tá? Domingo a gente tira outra oferta para o projeto. 93%. Ô, louco, tá perto, hein? Ô, maravilha. Tá faltando 364 dólares. Só isso? 464 dólares. 360. Não, se quiser dar 460, tá liberado. Mas tá faltando 364. Vamos arredondar para 400. O brasileiro arredonda tudo, né? O brasileiro não faz. Amém. Bom demais. Então, já está resolvido, né, irmãos? Ô, glória, Deus é fiel, estou feliz. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigado, Senhor, pela... Você tem sido o sustento da nossa vida, da nossa casa. Nós não estamos preocupados, ó Pai, com o dia de amanhã, porque sabemos, ó Pai, que temos vivido os teus princípios, te buscado em primeiro lugar, Pai, buscado o teu reino, buscado a tua justiça. Por isso nós podemos declarar que nas nossas vidas todas as demais coisas serão acrescentadas. E é isso que eu declaro, ó Pai, na vida da nossa igreja nessa noite. Sobre a sua vida, você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando a gente online, eu declaro sobre você. Deus vai, recebe aí, Deus vai acrescentar. Aleluia. Para algumas pessoas já vai sendo essa semana. Obrigado, Pai. Tu é a honra, Pai, Tu é a glória. Nós vamos dar o testemunho para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Deus vai acrescentar, porque você tem sido fiel. Pai, obrigado, Senhor. Que vamos provar a Tua fidelidade em sustentar nossas vidas. Você diz, ó Pai, aquele que se envolver com você no dá. Você chama de dar e receber. Você vai suprir as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória, ó Pai. Em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por uma semana de acréscimo. Quem crê aí? Oh, aleluia! Quarta-feira que vem, quero um testemunho, hein? Dessa quarta para a próxima vai ter acréscimo aí. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Pode passar. Recebi aí. Recebi por você. Passei 3 minutos só, estou comportado, hein? Mas semana passada não deu, né, irmãos? Como é que foi semana passada? A gente não tem como programar, né? Não tá, o botão de ativar não está nosso. Qual o botão que está com nós, pastor? De receber. O de ceder. E a gente vai avançar. Amém?
Quinta-feira abençoada, os irmãos que vão pegar a estrada aí, quer que seja para Lake Nona, quer que seja para o Interlugar, quer que seja para Mel. Vão com Deus, proteção em nome de Jesus. Se der sono, grita, bota o som alto. Oh, aleluia! Eu começo a orar, amém? Ora pelo pastor aí, irmãos, ora por mim. Amém? E vamos avançar cada vez mais.